Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de igualdade racial. Nós estamos vendo todo o estatuto, estamos conversando alguns detalhes, tá certo? E a gente vai seguindo aqui. Vamos falar sobre o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Antes da gente começar a explanar, eu quero trazer a ideia aqui para vocês o seguinte. Quando a Constituição Federal ela diz sobre o livre exercício dos cultos religiosos, consciência e crença, ela não está permitindo que haja sacrifícios humanos, que você haja de forma ilegal, que você fira com a liberdade de outra pessoa, que você ultrapasse os limites, tá certo? A liberdade de crença é o seguinte: você pode ter sua crença em alguma religião ou não ter crença em religião nenhuma. Você pode acreditar em Deus, Buda, ou seja qual for a sua crença, e ainda permite que você não tenha nenhuma crença. A Constituição Federal, ela traz tanto os que creem como os ateus, que não creem em nada. Tranquilo? Então, não vou dar uma aula de religião aqui, tá certo? Mas é só para a gente começar a conversar. Então, vamos lá. Do direito à liberdade de consciência e crença e ao livre exercício desses cultos religiosos, está previsto na nossa Constituição Federal, está previsto também no nosso Estatuto da Igualdade Racial, que prevê a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença, e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, eu tenho que permitir que essas pessoas, tenham um local de culto, os cultos religiosos, todos nós temos esse direito, a sociedade tem o direito. Então, o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende o quê? Compreende a prática de culto, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. Tem também a celebração de festividades, cerimônias, de acordo com os preceitos das respectivas religiões. Cada religião tem a sua festividade, sua cerimônia diversa e deve ser respeitada, certo? A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Nós vamos ter também a produção, comercialização, aquisição e uso de artigos e materiais religiosos, adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, salvo aquelas condutas que são vedadas por alguma legislação específica ou pela Constituição. Então, eu não posso ter condutas ilícitas, ilegais, que firam a liberdade, que firam outras pessoas, tá certo? Nós vamos ter também a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. Nós vamos ter a coleta de contribuições financeiras, seja de pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Essas pessoas naturais, pessoal, é a pessoa física, tá certo? Que no Estatuto ele trata como pessoas naturais. Pessoas físicas e jurídicas de natureza privada para a manutenção dessas atividades, sejam elas religiosas e sociais, das suas respectivas religiões. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para que você consiga divulgar a sua religião, você consiga informar sobre a sua religião. A comunicação ao Ministério Público para a abertura, preste muita atenção aqui, é a comunicação ao Ministério Público para a abertura de uma ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa. Então, vai ter sim uma ação penal quem seja intolerante a alguma religião, que não respeite a religião, nos meios de comunicação e em quaisquer locais, em quaisquer outros locais. Então, não longe disso,
prevê o diploma legal que é assegurada essa assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas, sejam eles internados em hospitais ou em outra instituição de internação coletiva, inclusive aqueles que estão submetidos à pena privativa de liberdade, aqueles que estão no cárcere, né? Eles vão ter sim acesso à sua religião. Para a gente encerrar, a gente tem que entender que o poder público vai adotar medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas. Não vai ser mais permitido. Então, o poder público vai adotar medidas necessárias para combater essa intolerância contra, as religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de quê? Quais são os objetivos disso? Coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens, abordagens que venham expor tanto a pessoa como o grupo ao ódio, ao desprezo, motivos fundados naquela religiosidade. Então, a pessoa ela pode sim ter qualquer religiosidade, seja ela de matriz africana ou não, ela tem que ser respeitada. Vai inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens que sejam de valor artístico e cultural, os monumentos, os mananciais, flora, sítio arqueológico que sejam vinculados às religiões de matrizes africanas, para preservar, tá certo? E aquela cultura poder passar de geração a geração. Vai assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. Tranquilo? Então, qualquer forma contrária a este respeito das práticas religiosas vai ser, sim, muito combatido pelo poder público. Eu não estou falando aqui que pode fazer qualquer manifestação religiosa. As manifestações religiosas têm que respeitar o direito do próximo, tem que respeitar as liberdades, tem que respeitar a sociedade. Então, você vai praticar o seu culto religioso, a sua religiosidade, respeitando, assim como você quer ser respeitado, respeitando ao próximo. Mas o que nós temos aqui no nosso estatuto é a abertura das religiosidades de matriz africana. Por quê? Porque se tem muito preconceito. E é sim um preconceito, a pessoa nem conhece a religião, nem conhece a religiosidade, a cultura e fica colocando as pessoas em situações vexatórias, discriminando, e a ideia do poder público é exatamente acabar, erradicar, eliminar essas discriminações, tá certo? Tranquilo? Pessoal, a gente fica por aqui, vá tomar uma água, descansa um pouquinho e volte, que a gente tem muito mais informações na nossa próxima aula. Um forte abraço para você!